Graça e paz, a paz do Senhor, povo de Deus, queridos e amados seminaristas do Instituto Bíblico IADA, e como também homens e mulheres, pessoas que são interessadas em aprender mais e mais sobre Deus e sobre as coisas de Deus, que podem ser até seminaristas de outros seminários ou então obreiros locais de uma igreja local que querem aprender mais e mais sobre Deus e sobre as coisas inerentes a Ele. Estamos na disciplina Doutrina de Deus e nós vamos estar abordando sobre os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. Já quero adiantar que em outros compêndios teológicos, a designação de atributos comunicáveis e incomunicáveis pode variar, como perfeição de Deus, qualidade de Deus, mas atributos, perfeições e qualidades de Deus são sinônimos e são usados de forma intercambiável por um ou outro teólogo, ok? Bem, para se tornar melhor o aprendizado, o ensino, a aprendizagem, eu vou dividir essa aula em 4 vídeos. Um vídeo contendo a introdução, que é esse vídeo aqui. Um outro vídeo sobre os atributos incomunicáveis. O terceiro vídeo abordando os atributos comunicáveis. E o quarto vídeo fazendo uma conclusão. Eu quero passar o seguinte na conclusão. Bem, eu aprendi, eu sei o que são os atributos incomunicáveis e comunicáveis. E como isso tem a ver? Como eu posso colocar de forma prática, de forma pragmática, isso na minha vida? E esse quarto vídeo vai abordar isso, ok? Então vamos lá para a introdução. Antes de nós começarmos a ler o material, eu quero ler 2 textos bíblicos para você. O primeiro texto bíblico é em Jeremias 23, versículo 23 e 24, que aborda o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Versículo 24, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Esse versículo aqui, eu já usei ele lá nas aulas presenciais e aborda de forma clara, de forma transparente, de forma cristalina, de forma enfática a transcendência e a imanência de Deus. A transcendência, apenas para recapitular, é o atributo de Deus, de que Deus é superior, supremo, está acima da criação, não é contido pela criação e por nada na criação, não é contido pelo tempo e pelo espaço. Deus é infinitamente maior do que a criação, do que o tempo e do que o espaço. Mas também, esse texto fala que Deus é um Deus de perto. E isso aborda a imanência de Deus. Deus decidiu interagir com a criação e com o ser humano que ele criou. Ele interage na criação, preservando a criação. Sem a existência de Deus, bem, a criação não existiria. E sem Deus, a criação iria se acabar. Então Deus, nós temos um farto material bíblico sobre isso, que Deus preserva a criação. E com relação a você, com relação a mim, com relação a nós, Deus, ele é imanente, Deus é pessoal, Deus está perto de nós e em nós, que reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando aconteceu isso em nossas vidas, Deus veio habitar em nós.
Deus está presente em nós por meio do Espírito Santo. E sem Deus não somos nada. Amém? E nós vamos aprender, queridos, coisas bem importantes acerca de Deus. E antes de nós avançarmos na introdução, eu quero fazer uma oração, tá? Consagrando as nossas vidas, nos colocando na presença do Senhor. E claro, sempre estaremos na presença do Senhor, mas eu quero que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre nós. E eu peço a Deus, eu vou pedir a Deus na oração, para que Deus abra o nosso entendimento, para que a gente possa conhecê-lo mais e mais. Senhor, queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Nós podemos declarar que nós somos salvos e temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, teu Filho amado. Senhor, quero colocar cada um de nós em tuas mãos. Abra o nosso entendimento, que a tua boa mão, que a tua graça, que a tua unção esteja sobre nós. Que o teu Santo Espírito esteja clareando as coisas inerentes, concernentes a ti e as suas coisas, Pai. Meu Deus, ser com cada um de nós. Senhor, eu quero te pedir, nos enche com o teu Santo Espírito mais e mais. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho bendito e todo-poderoso. Amém e amém. Então vamos lá, meus amados. Num afã de orar, eu esqueci um outro texto bíblico. Eu vou ler o outro texto bíblico como introdução aos atributos incomunicáveis, ok? Vamos lá. Introdução. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Deus, ele se autorrevelou por meio da palavra dele, que nós chamamos de Bíblia. E apenas para salientar, a nossa Bíblia, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E nós cremos que cada livro é inspirado por Deus, que cada autor bíblico foi inspirado por Deus. O nosso cânon bíblico se restringe a 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E Deus se auto-revelou para nós na palavra dele. Além da designação atributos de Deus, às vezes, a teologia sistemática também denomina tal estudo de qualidades de Deus ou perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas. Atributos de Deus, perfeições de Deus ou qualidades de Deus. São expressões intercambiáveis e são sinônimas. Alguns teólogos usam atributos de Deus, como Wayne Grudem, outros, por sua vez, usam a expressão perfeições de Deus e outros qualidades de Deus, mas são intercambiáveis e são sinônimos. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, pois Deus, em sua plenitude, é completamente incompreensível para nós. Nenhum atributo
nenhuma frase, nenhuma palavra vai de forma plena descrever a totalidade de Deus. Dentro da teologia, nós temos uma abordagem que é chamada de a incognoscibilidade de Deus. Nada vai expressar de forma plena e exaustiva o caráter e o ser de Deus. Deus em seu caráter, Deus em seu ser, que nós chamamos de a ontologia de Deus, o ser de Deus, o cerne de Deus. Nós, como ser humanos, nunca vamos ter a plena e de forma exaustiva a revelação e o conhecimento de Deus. Sempre existirá mais e mais de Deus para conhecer. Agora, Deus achou necessário se auto-revelar na palavra dele, e o que ele se revelou na palavra dele é suficiente para você e para mim. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que ele resolveu nos revelar. Assim, eu acho que pulei. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque ele simplesmente não nos revelou. Eu acho que eu não coloquei isso no slide, né? Mas eu estou lendo e você vai ter o PDF total desse material aqui referente à aula. Deus, como eu já falei anteriormente, Deus se revelou, se auto-revelou na palavra, mas sempre existirá mais e mais de Deus para nós conhecer. No entanto, no próximo slide, no entanto, devemos nos confortar na verdade que ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisaríamos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável, conforme registrado lá em Romanos 1, Romanos 2. E apenas para recapitular algo que nós já aprendemos, e eu massifiquei isso para vocês. Deus, ele se revela. Nós podemos conhecer a Deus, é a melhor colocação. Nós podemos conhecer a Deus, ou Deus se revelou, através de 3 itens. Nós podemos conhecer a Deus por meio do que ele colocou em nós, que nós chamamos de consciência interior, por meio da natureza e por meio da palavra dele. E isso aí, quando é colocado diante de nós, todo o ser humano, toda pessoa se torna indesculpável, pois Deus, ele se revelou diretamente a nós, colocando isso em nossa consciência, em nosso interior. Opa, olha, homem, mulher, existe um Deus e eu sou esse Deus. E quando nós olhamos para a natureza, a gente vai vislumbrar a criação, e o que vem a nós é a lógica. Existe um Deus que criou tudo isso. E, aliado a isso, a consciência interior, a revelação de Deus na natureza. E quando a gente vai até a palavra de Deus, a Bíblia, e mergulha nela, a gente diz: meu Deus do céu, Deus existe, Ele é bom, Ele me ama e Ele é o meu Pai, e eu quero passar toda a eternidade com Ele. Isso aí é suficiente. O que Deus revelou é suficiente para nós. Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada,
podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem ele é e como ele é, e, consequentemente, adorá-lo e atribuir-lhe glória de forma mais apropriada e consciente. Todo esse conhecimento vai nos levar a louvá-lo, adorá-lo, servi-lo e atribuir a Deus toda a glória. E isso a gente vai ver de forma bem pormenorizada no quarto vídeo, na conclusão. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Ele é autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, glórias a Deus, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Esse aspecto é chamado, como eu já tenho falado, na teologia de transcendência. Por outro lado, sua presença e seu poder agem ativamente dentro de sua criação, de modo que ele não é um simples espectador da natureza, ou melhor, da história. Nós já estudamos sobre isso, a questão do deísmo, e eu toquei isso na aula de terça-feira passada, abordando essa questão. O deísmo é uma compreensão teológica de que Deus criou tudo, e eu exemplifiquei, e uma boa parte dos teólogos usam essa analogia de que Deus criou tudo, e nós podemos colocar assim: Deus, um relojoeiro, criou um relógio, deu corda nele e se mandou, picou a mula, foi embora. E o deísmo aborda essa questão, que Deus é transcendente e ele criou tudo, mas ele não interage, ele não está presente na criação. O deísmo, ele coloca dessa maneira, que é apenas uma parte da verdade revelada de Deus para nós. Ele é transcendente, mas ele é imanente. Mas é quem controla e conduz todas as obras de suas mãos de acordo com seu propósito. Esse aspecto é chamado na teologia de imanência, transcendência e imanência. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência de Deus, fazem parte da própria essência do seu ser, ou seja, as qualidades de Deus e o seu ser são uma coisa só, de modo que cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Atributos, qualidades, perfeições, não é algo desassociado do ser de Deus. Não existe uma dicotomia, uma separação, uma cisão, uma divisão. Uma coisa é os atributos, outra coisa é o caráter de Deus. O caráter de Deus, a essência de Deus, a questão ontológica de Deus é expresso por meio dos seus atributos. Amém? E, queridos, eu quero salientar dois erros na interpretação dos atributos de Deus. Dois erros concernentes à interpretação dos atributos de Deus. Algumas pessoas, por não compreenderem adequadamente os atributos de Deus, acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições do caráter de Deus que, no mínimo, afrontam o seu ser perfeito. Por exemplo, algumas pessoas priorizam um dos atributos de Deus em detrimento do outro. O caso mais clássico sobre esse erro ocorre na interpretação entre
a justiça e o amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo do amor que entendem que o atributo da justiça está sujeito ao próprio amor, como se Deus fosse mais amor do que justiça. Essa compreensão equivocada geralmente resulta na heresia, em alguma heresia, tá? E com relação a isso, na heresia do universalismo, que Deus é amor, que Deus ama tanto a cada um de nós, como expresso lá em João 3,16, que nós cristãos conhecemos de cor e salteado. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando se foca só no atributo do amor de Deus, muitos desenvolveram essa filosofia, essa mentalidade, esse princípio, que Deus vai salvar no final das contas a todos, que é chamado na teologia de universalismo. E isso aí é uma heresia, isso aí entra em choque com todo o conteúdo bíblico, com toda a revelação de Deus na palavra de Deus. Deus é amor, Deus quer que todos sejam salvos, mas infelizmente nem todos vão ser salvos. Vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Deus é culpado disso? Não. E o amor de Deus vai evitar dele aplicar a justiça dele? Jamais. Mas nenhum ser humano que vai ser jogado, nenhum homem, nenhuma mulher que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre após o juízo do trono branco, poderá reclamar, murmurar, poderá culpar Deus de não ser justo, de não amar a tal ponto de impedi-los de irem ao inferno. Deus nos ama e é por isso que Jesus morreu por nós. Mas isso não quer dizer, se a pessoa não reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida para Deus, se tal pessoa vai ser poupada do inferno. Deus quer poupar a todos nós do inferno e do lago de fogo e enxofre. E para tanto, nós precisamos corresponder ao amor e nos aproximarmos mais e mais de Deus e conhecê-lo mais e mais e nos dedicarmos mais e mais a Ele. Fato. Tá bom? E cadê? Aqui. Ou no mínimo numa noção muito equivocada da doutrina da salvação de Deus, o soberano, onde o Deus soberano parece não ter qualquer autonomia. Deus tem o controle de tudo, Deus controla tudo. E por fim, nós vamos, quem reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai passar a eternidade com Ele. E aquela pessoa que rejeitar, vai continuar dentro de uma sentença de condenação. Mas aquela pessoa que se deixa ser convencida do pecado, da justiça e do juízo, e reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa é aceita por Deus. Todos os seus pecados são jogados no mar do esquecimento. E ela recebe uma nova vida. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. E é o que Deus tem para nós. Amém? Esse vídeo é sobre a introdução aos atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. Qualquer dúvida,
Coloque aí no comentário que eu vou fazer questão de responder, ok? Isso é para os seminaristas do seminário do Instituto Bíblico IADA, como também seminaristas de outros seminários e pessoas interessadas em aprender mais e mais acerca de Deus. Pode colocar aí a sua dúvida. Se eu não conseguir ter êxito em dirimir qualquer coisa já no vídeo, eu vou responder para mitigar toda a sua dúvida. Ok, meu amado e minha querida irmã? Que Deus te abençoe e que a boa mão dele esteja sobre a sua vida mais e mais. Amém? E quero te pedir, como é que falam os grandes youtubers? Compartilhe, ou melhor, curta, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos, com parentes, com familiares, com os irmãos da sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que nós vamos abordar os atributos incomunicáveis de Deus. Até mais. Tchau, tchau, a paz.